Já vou direto com o Guilherme Campos. O Guilherme Campos também, que acompanha o caso em Ribeirão Preto, onde a polícia prendeu um integrante da quadrilha do Rolex. O Guilherme Campos, que também está em frente à Central de Polícia Judiciária em Ribeirão Preto. Guilhermão, a informação é que esse homem foi preso em São Paulo e levado até esse ponto onde você está aí, irmão. É isso, Valentim. Esse homem foi preso em São Paulo. Ele estava com um outro homem em frente a uma pizzaria quando a polícia chegou. E aí esse homem tentou correr, mas não teve jeito. Os policiais procuraram saber quem era esse homem e aí descobriram que ele estava foragido. Esse homem foi o criminoso que roubou um Rolex de um idoso de 74 anos aqui em Ribeirão Preto. Esse homem deve permanecer no CDP aqui de Ribeirão Preto. O caso está sendo investigado aqui pela Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto. Você acompanha imagens ao vivo aqui da Delegacia de Ribeirão Preto. E quem está no comando dessa investigação é o delegado César Augusto de França, que daqui a pouco vai falar com a gente. Valentim, no mês passado, a Justiça decretou a prisão preventiva dos 5 envolvidos neste roubo. Um dentista de 74 anos estava em um posto de combustíveis na zona sul de Ribeirão Preto, na Avenida João Fiuza, quando foi abordado por esse criminoso que chegou em uma motocicleta. Esse homem que foi preso em São Paulo. O homem anunciou o assalto e roubou o relógio de grife, avaliado aí em mais de R$130 mil. Os outros envolvidos ficaram do lado de fora, dando cobertura. 5 homens participaram desse roubo. Em maio, a polícia fez uma operação em Ribeirão Preto e São Paulo para prender os envolvidos. 2 homens foram presos na época e 3 estavam foragidos. Entre eles, o Antônio Carlos Cruz Júnior, de 27 anos, que foi preso na capital paulista. É ele quem aparece nas imagens pegando o relógio do dentista. O delegado responsável pelas investigações falou sobre a prisão do Antônio Carlos. Vamos acompanhar a entrevista. Polícia Militar em patrulhamento ostensivo visualizou 2 homens dentro de um veículo de frente a uma pizzaria, resolveu proceder à abordagem. Durante a consulta dos nomes, constataram que um deles era o Antônio, aqui procurado por Ribeirão Preto, haja vista sua participação e execução do roubo ocorrido no dia 28 de janeiro, aqui na Fiuza, de um dentista, onde foi subtraído o seu relógio Rolex. Valentim, e o delegado também falou sobre como foi a participação do Antônio Carlos nesse roubo. É ele que chega de moto, entra na loja de conveniência do posto de combustíveis e anuncia o assalto. Vamos acompanhar. O Antônio Carlos foi quem executou o roubo. Depois que ele recebeu o vídeo do Douglas, tendo certeza que era um Rolex, ele entra na loja, ele é calmo, aborda a vítima para que ninguém perceba, demonstra que está armado, e realmente ele estava armado. A vítima entrega o relógio, ele sai, monta na moto, se atrapalha, a moto cai, percebem. Populares chegam e ele então saca a arma, efetua disparos e tenta fugir com a moto. Não consegue, abandona o veículo e foge a pé. Valentim, 5 criminosos participaram desse roubo. 3 já estão presos, outros 2 continuam foragidos. Vamos acompanhar agora o que o delegado falou sobre esses 2 homens que ainda não foram encontrados pela polícia. Falta o Douglas, que é o Dodge, lá de São Paulo, foi o que conseguiu fugir na mata. E também tem o Marcondes, que é daqui de Ribeirão Preto, indivíduo aí com várias passagens criminais, e a questão de tempo também, para ele ser abordado em 1 hora, ou até praticar outro assalto e acaba indo preso. Valentim, o delegado falou ainda que esse relógio roubado aqui em Ribeirão Preto, desse idoso que estava na loja de conveniência de um posto de combustíveis, foi levado para São Paulo, foi vendido lá e depois esse relógio seria revendido
em outro país, no Uruguai ou até em Portugal. E, é claro, por um valor bem abaixo do mercado. Esse relógio, então, avaliado em cerca de R$130 mil e deveria sobrar aí para esses criminosos cerca de R$40 mil. Esse dinheiro deveria, né, ser dividido entre esses 5 criminosos. 4, então, ficaram no carro. Tem o dono do veículo, outros 3, né? Tem também o homem que chega de moto. Um desses homens que estava dentro do carro, ele sai do veículo, entra na loja de conveniência, tira uma foto do idoso sentado lá com um relógio, aí ele retorna, avisa esse homem que foi preso em São Paulo que o idoso estava lá, que era só chegar, anunciar o roubo, levar o relógio, aí os 4 saem de carro e depois chega então esse homem que foi preso em São Paulo de moto, e aí ele entra, anuncia o assalto, leva o relógio e depois ele acaba caindo de moto, ele não consegue fugir com a moto chegou a ser apreendida, ele consegue fugir, corre, depois provavelmente entra no carro onde estavam esses 4 criminosos e a polícia, a partir dessas imagens das câmeras de segurança dessa loja de conveniência, começou a investigar esse crime. A polícia conseguiu identificar o veículo e, por meio do dono do carro, a polícia chegou até todos os criminosos. São 5 criminosos envolvidos, 3 já estão presos. Faltam 2. O delegado acredita, né, que em questão de tempo a polícia vai conseguir prender esses 2 homens que também participaram desse roubo a esse idoso. Eles levaram o Rolex dele, um relógio de grife avaliado aí em cerca de R$130 mil. Eu volto com você, Valentim. Tá aí com todos os detalhes o Guilherme Campos mostrando passo a passo da situação, inclusive o Douglas preso agora, esse homem que aparece ali abordando o idoso, um relógio de R$130 mil que é vendido por R$40 mil no mercado paralelo ou até no mercado internacional.